noite a todos. Espero estar somando com o que tenho para falar. Nunca fui muito de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre tive os pés no chão. Trabalho à noite como vigia numa transportadora, então já estou acostumado com silêncio, barulhos estranhos e a solidão da madrugada. Mas o que eu vivia uns meses atrás foi diferente. Foi real. E até hoje eu não consigo entender totalmente. Tudo começou de forma muito comum. Eu e minha esposa tínhamos o costume de visitar uma tia dela chamada Luciana, que morava num bairro afastado, quase zona rural. Ela tinha uma casinha simples com um quintal enorme. O marido dela, seu Jorge, tinha falecido fazia um ano, e desde então ela ficou mais na dela, mais calada, mas achamos que era só o luto. Com o tempo, Luciana começou a se afastar mais ainda. A gente ligava, ela não atendia, parou de ir nas festas de família, sempre dava alguma desculpa, até que de repente ela parou de vez. Sumiu. Ninguém mais a via. A última vez que tínhamos visto a filha dela, Clarinha, ela tinha só 8 anos. Uma menina alegre, brincalhona, do tipo que conquistava qualquer um. Mas aí, ela também sumiu junto com a mãe. Todo mundo achou que a Luciana tinha surtado com a perda do marido e se isolado com a menina. Naquela noite, o meu turno na transportadora foi cancelado por conta de uma manutenção. Cheguei em casa por volta das 23 horas e fui deitar. Dormi por uns 20 minutos até meu celular tocar. Era um número desconhecido. Atendi meio sonolento e era meu primo, Renan, desesperado, falando que tinham descoberto onde a tia Luciana estava e que era pior do que todo mundo imaginava. Segundo ele, a polícia tinha invadido um sítio no meio do mato depois de uma denúncia anônima. E nesse sítio encontraram um verdadeiro pesadelo. Ossos humanos, instrumentos de tortura, um altar improvisado e fotos. Fotos de rituais, fotos de crianças, fotos da Clarinha. Luciana foi presa na hora. Estava lá, no meio de outras pessoas, todos com roupas escuras, como se tivessem acabado de sair de um culto. Ela não resistiu, não negou nada. E o mais assustador, ela estava sorrindo. Disseram que ela parecia em transe, como se aquilo tudo fizesse sentido para ela. No interrogatório, descobriram que ela fazia parte de uma seita que acreditava em uma tal purificação da alma por meio da dor, e que a Clarinha foi oferecida num ritual. Eu nem consigo escrever isso sem sentir o estômago embrulhar. Desde então, Luciana está em regime fechado. Nunca demonstrou remorso, nunca pediu perdão, nunca chorou. Mas você sabe o mais estranho? Algumas semanas depois disso tudo, numa noite qualquer, eu estava indo para o trabalho e juro por Deus que vi a Clarinha na beira da estrada. Ela usava o mesmo vestidinho azul da última vez que a gente se viu. Ela me olhou, sorriu e sumiu quando eu virei o carro. Pode ter sido minha cabeça, pode ter sido cansaço, pode ter sido um sonho acordado, mas eu vi. E ninguém vai me convencer do contrário. Olá, meu nome é Theo. Tenho 26 anos, moro no interior de Pernambuco e sou fã do canal há um bom tempo. Sempre assisto os vídeos antes de dormir, embora, depois do que aconteceu comigo, eu tenha pensado 2 vezes antes de continuar com esse hábito. O que eu vou contar aconteceu em 2023, quando eu ainda trabalhava como entregador de aplicativo na cidade vizinha. Como meu turno era quase todo à noite, eu já estava acostumado com o clima das madrugadas vazias, ruas escuras e aquele silêncio que parece engolir tudo. Mas naquela semana específica, havia algo diferente no ar. Tudo começou com um comentário bobo durante uma entrega. Fui deixar um pedido numa casa grande, numa área nobre da cidade.
Quem atendeu foi um garoto chamado Matheus, 17 anos, que eu já conhecia de vista. Filho de um empresário bem conhecido. Sempre foi o tipo popular, daqueles que ostenta carro, roupa de marca e festa todo fim de semana. Mas naquele dia ele estava estranho. Olhos fundos, falava baixo, parecia nervoso. Do nada, ele soltou uma frase que me travou. Você já ouviu falar sobre pactos? Sobre seitas? Achei que era brincadeira, mas ele parecia sério. Ficamos ali conversando por uns minutos e ele me contou algo perturbador. Disse que fazia parte de um grupo, uma seita, que prometia sucesso e poder em troca de rituais sombrios. Falou de velas pretas, círculos com símbolos estranhos, vozes que vinham do nada, sangue sendo bebido durante cerimônias. Eu só escutava, congelado. Ele falou que o pai tinha apresentado ele ao grupo e que tudo fazia parte de um legado. Mas Matheus queria sair. Disse que desde que tentou se afastar, passou a ouvir vozes, a ter pesadelos, acordado, a sentir que algo o seguia. Chegou a dizer que acordava com marcas pelo corpo, marcas que pareciam queimaduras. Eles não deixam a gente sair, ele falou. Depois disso, eu nunca mais ouvi. 2 semanas depois, surgiu a notícia. Matheus havia morrido num acidente de moto. Bateu em alta velocidade contra uma árvore numa estrada reta, sob céu limpo. Os peritos disseram que parecia suicídio. O que mais me chocou foi a carta que encontraram com ele. Um bilhete pequeno, escrito à mão, onde ele dizia: tentei lutar, mas ele está sempre aqui, no espelho, na sombra, dentro de mim. Um dia vocês vão entender que o preço é mais alto do que parece. Depois disso, fiquei mal. Não conseguia dormir direito. E uma noite, enquanto fazia entrega numa rua mais afastada, tive uma das experiências mais estranhas da minha vida. Eu estava parado esperando o cliente descer e, do nada, senti um arrepio subir pela minha nuca. Um silêncio pesado tomou o lugar, como se o som da rua tivesse sumido. E então ouvi uma risada fina, quase infantil, vindo de trás de mim. Virei rápido. Não havia ninguém, mas no chão, bem ao lado da minha moto, tinha um símbolo desenhado com algo escuro, talvez carvão ou tinta. Era um círculo com uma estrela de 5 pontas. Dentro, igual ao que o Matheus tinha me mostrado no celular naquela noite. Eu não encostei, só subi na moto e fui embora. Não falei com o cliente, só saí dali. Até hoje, eu não sei se aquilo foi coincidência, se alguém estava tentando me assustar ou se aquilo era um aviso. Depois daquele dia, parei de rodar à noite por um bom tempo. E mesmo hoje, ainda tenho a impressão de que essa história não terminou. Olá, tudo bem? Me chamo Isaac Araújo, moro no interior do Rio Grande do Norte e sou seguidor do canal há bastante tempo. Sempre curti histórias de terror, mas confesso que depois do que vivi, comecei a ver tudo com outros olhos. O que vou contar aqui é real e aconteceu no meu próprio bairro. Essa história começou de um jeito bem simples. Eu sempre fui muito próximo da minha vizinha Susana. A gente cresceu na mesma rua, estudamos na mesma escola e mesmo depois de adultos continuamos nos falando de vez em quando. Em 2022, uma nova moradora se mudou para a casa ao lado da dela. O nome dela era Natália. Tinha 26 anos, era tranquila, reservada, mas simpática. Trocávamos bom dia, boa tarde e só. Com o tempo, ela e Susana ficaram bem amigas. Começaram a sair juntas, conversar na calçada. Até aí, tudo bem. Mas algo mudou depois de um feriado prolongado. Natália comentou que iria participar de um retiro espiritual,
como a ayahuasca. Disse que era para se reconectar. Aquilo me chamou a atenção, mas não me meti. Ela ficou uma semana fora. Quando voltou, parecia outra pessoa, mas calada, o olhar distante. Falava de energia, de libertação, de outras dimensões. Passou a vestir só branco e começou a vender as coisas dela: celular, TV, móveis. Disse que não precisava mais de nada daquilo, que tinha encontrado a verdade. Pouco tempo depois, ela desapareceu. Sumiu. Mesmo. Ninguém viu ela sair. Nem levou mala, nada. Susana ficou preocupada e foi atrás. Através de umas mensagens antigas, ela conseguiu descobrir que a Natália tinha ido morar com a tal comunidade que conheceu no retiro. Um lugar isolado, no meio do mato, sem sinal de telefone, sem internet. A família dela só conseguiu encontrá-la 2 meses depois. Foram pessoalmente, com a ajuda da polícia. Quando trouxeram a Natália de volta, ela estava irreconhecível. Magra, o rosto abatido, os olhos fundos. Parecia alguém que tinha passado por um trauma muito sério. E o pior, ela não falava coisa com coisa. Dizia que era perseguida por seres invisíveis, que eles entravam nos sonhos dela, que não havia mais como escapar. Passou uns dias internada, mas o estado psicológico dela não melhorava. E então, numa madrugada, Natália se jogou da varanda do 2º andar da casa onde estava com os pais. Não resistiu. Depois do enterro, Susana ficou muito abalada. E foi aí que ela me contou uma coisa que me tirou o sono. Disse que uma semana antes do suicídio, Natália havia deixado uma carta com ela. Uma carta estranha, cheia de frases desconexas, símbolos desenhados nas bordas e uma única parte que estava bem clara. Eles me encontraram de novo e vão vir atrás de quem sabe demais. Achei que era coisa da cabeça dela, mas naquela mesma noite, quando cheguei em casa, tive uma sensação horrível. Como se alguém estivesse me observando do lado de fora da janela. Apaguei as luzes, fui até a cortina devagar e, quando olhei, não vi ninguém. Mas no vidro embaçado da janela tinha uma marca de mão. Pequena. Como se alguém tivesse encostado ali, por dentro. Fiquei paralisado por alguns segundos, mas quando criei coragem para acender a luz e olhar de novo, a marca tinha sumido. Desde então, nunca mais aconteceu nada. Vida seguiu. Mas às vezes, quando passo pela casa onde a Natália morava, tenho a impressão de ouvir algo, como uma voz abafada chamando o nome dela. Pode ser só a minha cabeça, mas talvez não. Espero que estejam todos bem. Me chamo Caio Araújo, sou do interior do Tocantins e acompanho o canal há um bom tempo. Gosto muito dos relatos, sempre escuto à noite, mas depois do que aconteceu comigo, confesso que tive que dar uma pausa. O que vou contar aqui é real e até hoje me arrepia só de lembrar. Isso aconteceu no fim do ano passado. Eu estava ajudando meu primo a reformar uma casa antiga que ele comprou numa região rural, um pouco afastada da cidade. O lugar era silencioso, cercado de mata, daqueles que, quando anoitece, você só escuta grilo e coruja. A casa tinha um jeitão estranho, parecia abandonada fazia muito tempo, mas o terreno era grande e ele queria transformar num sítio para aluguel. Durante alguns dias ficamos dormindo por lá mesmo, com lanternas e colchões no chão. Só que numa das noites, eu acabei ficando sozinho. Meu primo precisou voltar para a cidade e, como eu queria adiantar o serviço, resolvi dormir ali. Era por volta de 10 da noite quando comecei a ouvir passos do lado de fora. Passos lentos, como se alguém andasse descalço sobre as folhas secas. Peguei a lanterna e fui ver, mas não encontrei nada. O estranho era que toda vez que eu iluminava a mata, o barulho parava. E assim que eu voltava para dentro, começava de novo. Foi nesse clima que descobri por acaso algo que mudou tudo.
Atrás de uma parede com madeira solta, encontrei um tipo de álbum antigo. A capa era de couro velho, rachado, e dentro tinham fotos. Mas não eram fotos normais, eram registros de rituais. Pessoas encapuzadas, velas, símbolos estranhos no chão, e no centro, quase sempre, havia uma criança. As imagens iam ficando cada vez mais perturbadoras. Algumas mostravam cortes no corpo das vítimas, outras pessoas sorrindo como se aquilo tudo fosse normal. Embaixo das fotos havia datas, nomes e anotações feitas à mão. Na última parte do álbum, as fotos eram mais recentes. Numa delas, aparecia uma mulher segurando uma garotinha. Eu reconheci o rosto da mulher por causa de uma reportagem que passou na TV local dias depois. O nome dela era Marinalva, viúva, mãe de uma menina de 7 anos. Depois de perder o marido, ela se envolveu com uma comunidade espiritual e acabou entregando a própria filha para um ritual. A polícia chegou até o sítio onde eu estive depois de uma denúncia anônima. Escavaram o terreno e encontraram ossadas humanas, objetos ritualísticos e mais álbuns com registros semelhantes aos que eu vi. Tudo indicava que aquela casa tinha sido usada por uma seita que documentava seus sacrifícios como se fossem lembranças de família. Fotos organizadas, bem cuidadas, como álbuns de viagem. Marinalva foi presa e, durante o interrogatório, ela riu, disse que a dor liberta. As palavras dela me arrepiam até hoje. Depois que isso saiu na imprensa, meu primo decidiu vender o terreno. Mas antes disso, eu voltei lá uma última vez para buscar umas ferramentas que tinha esquecido. Quando entrei na casa, tudo parecia igual, só que o álbum que eu tinha escondido de volta atrás da madeira não estava mais lá. E naquela noite, ao me preparar para ir embora, juro por tudo que vi uma silhueta pequena do lado de fora, parada entre as árvores. Era uma criança, parada no escuro. Quando iluminei com a lanterna, não havia mais nada. Desde então, nunca mais voltei. Boa noite. Antes de tudo, quero dizer que sempre fui cético. Essas histórias de pacto, seita e coisa do tipo nunca me convenceram. Mas a vida tem um jeito estranho de fazer a gente repensar as certezas. Me chamo Otávio Benedito Galvão. Tenho 34 anos e moro em Minas Gerais. O que aconteceu comigo foi há pouco mais de um ano. Não fui o alvo direto da coisa toda, mas fui uma testemunha. E, sinceramente, teria preferido não saber de nada. Tudo começou com o Jorge. Ele era filho de um conhecido meu, um garoto de 19 anos, cheio de energia, daqueles que sempre aparecia com moto nova, tênis caro, celular do ano. A gente sempre se perguntava de onde vinha tanto dinheiro, porque os pais levavam uma vida simples. Mas ninguém falava nada. Herança do avô, tá vendendo coisa pela internet, diziam. Só que o comportamento dele começou a mudar. Jorge ficou mais fechado, falava pouco e vivia com olheiras profundas. Vizinhos diziam que ouviam ele gritando de madrugada, como se estivesse tendo pesadelos. Ele mesmo me falou um dia, quase sussurrando, que tinha feito uma besteira, que tinha assinado um contrato que não podia quebrar. Eu achei que era coisa de jovem se metendo em dívida com gente errada, mas depois ele sumiu. Ficou 3 dias desaparecido. Foi encontrado numa estrada de terra perto da represa. A moto estava jogada longe e ele, com o pescoço quebrado, encostado numa árvore. A perícia chamou de suicídio, mas a parte mais bizarra foi a carta. A carta de despedida dizia só uma coisa: o diabo cobra juros altos. Depois do enterro, o clima na vizinhança ficou estranho. Todo mundo evitava comentar o caso. A mãe dele passou a andar com um olhar vazio, como se tivesse desistido de tudo. Uns dias depois, à noite, passei perto da casa da família. Já estava escuro, por volta das 22 horas, e enquanto caminhava pela rua, senti algo estranho.
Sabe aquela sensação de que tem alguém te olhando, mesmo quando não tem ninguém por perto? Foi exatamente isso. Parei, olhei ao redor e no portão da casa vi uma figura parada. Roupas escuras, rosto coberto por um capuz. Não dava para ver o rosto. Fiquei travado por uns segundos. Pisquei e a figura tinha sumido. Achei que era cansaço ou minha mente me pregando peça. Mas no dia seguinte, conversando com um senhor da rua, me contou que outras pessoas tinham visto a mesma coisa. Alguém de capuz, parado no portão, sempre à noite, e que a mãe do Jorge havia sido internada após relatar que ouvia ele sussurrando coisas do quarto, mesmo com a casa vazia. Depois disso, resolvi me afastar daquilo, mas não sem antes ouvir de um primo que mora em outra cidade que Jorge frequentava há meses uma comunidade espiritual que na verdade era uma seita disfarçada. Prometiam prosperidade, fama e liberdade em troca de entregas. Ninguém sabe ao certo o que acontecia nos encontros, só que, uma vez dentro, sair tinha um preço. Desde então, nada de estranho voltou a acontecer comigo. Mas às vezes, quando passo em frente a certos lugares, sinto aquele arrepio subir pela espinha, aquela mesma sensação, como se alguém, em algum campo escuro, estivesse me observando. Fala, pessoal. Espero que esse relato chegue até vocês. Me chamo Vitor. Sou do interior do Paraná. Confesso que demorei para tomar coragem de escrever isso aqui. Não é fácil lembrar, e muito menos aceitar que tudo isso aconteceu mesmo. Mas, depois de assistir tantos vídeos do canal, acho que tá na hora de dividir o que vivi. Ou melhor, o que testemunhei. Tudo começou com a Clara. Ela era florista na cidade onde mora. Tinha 24 anos. Gente boa demais, super carismática. Eu a conheci porque minha mãe comprava buquês com ela todo mês. A Clara era daquelas pessoas que dava gosto de conversar. Sempre sorrindo, cheia de planos. Até conhecer um tal de Vinícius no Retiro Espiritual. Ela contou que eram eventos sobre energias cósmicas, cura interior, esse tipo de coisa que virou moda. Foi pra Bahia com esse grupo e nunca mais voltou a ser a mesma. As notícias que vinham depois eram estranhas. Ela vendeu tudo, até o Gol Bolinha Azul dela, que era seu xodó. Deixou a floricultura, os amigos. Sumiu numa comunidade isolada no interior da Bahia. A família ficou desesperada. Depois de quase 2 meses, conseguiram encontrar o lugar onde ela estava. Só que o que encontraram não foi mais a Clara. Ela estava magra, quase sem reconhecer ninguém. Cabelo raspado, pele pálida, os olhos. Os olhos pareciam vazios, como se ela tivesse largado de si mesma. Trouxeram ela de volta, mas a Clara que a gente conhecia tinha ficado lá. Os surtos começaram pouco depois. Ela dizia que era seguida por uma sombra, que ouvia vozes chamando pelo nome dela e que algo tinha ficado dentro. Ninguém entendia. Teve vezes que ela saiu de madrugada para a rua e foi encontrada acariciando carcaças de animais mortos, como se estivesse hipnotizada. Uma vez, vi ela parada na calçada da minha casa, sem piscar, me encarando por uns 5 minutos. Quando perguntei se estava tudo bem, ela sorriu de um jeito que me arrepiou. Um sorriso sem alma. O pior de tudo foi o fim. Acharam a Clara pendurada num pé de manga da pracinha do bairro. Sem bilhete, sem despedida, nada. Apenas uma última frase que ela repetia nos dias antes de morrer. Ele ainda me segue. A polícia a tratou como um suicídio. A família ficou destruída. E a tal comunidade sumiu. O lugar foi abandonado e ninguém mais encontrou o tal de Vinícius. Mas o motivo real de eu estar contando isso é o que aconteceu comigo pouco depois. Umas 2 semanas depois da morte da Clara, eu estava voltando do trabalho à noite, caminhando pelo mesmo caminho da pracinha. Todo deserto, só o barulho dos meus passos. Quando passei por baixo do pé de manga, senti algo gelado passar por mim. Uma sensação horrível,
como se alguém tivesse colado no meu ombro. Parei, virei devagar. Não tinha ninguém, mas o ar ali estava pesado. O tipo de coisa que você não explica. Cheguei em casa enjoado. Não consegui dormir naquela noite. Desde então, evito passar por aquele lugar depois das 18 horas. Talvez seja só a minha cabeça tentando dar sentido para o que aconteceu. Talvez não. Mas se existe algo que a Clara trouxe daquela seita, não foi só trauma. Me chamo César Lucas, sou do Acre. Nunca fui de escrever e muito menos de me meter com essas coisas sobrenaturais, mas o que aconteceu aqui na minha cidade ainda mexe comigo e acredito que vale a pena ser compartilhado, nem que seja só para alertar alguém que esteja se envolvendo com coisas que parecem inofensivas, mas não são. O nome dele era Carlos. Tinha 17 anos, era da mesma rua que eu e, do nada, a vida dele virou de cabeça para baixo, só que de um jeito que todo mundo achou bom no começo. Apareceu com uma moto caríssima, celular novo, tênis de grife e começou a dar festas num sítio alugado. Era muito dinheiro para alguém tão novo. A gente brincava dizendo que ele tinha acertado na loteria ou que estava com os contatos certos, mas tinha algo estranho ali. Carlos tinha mudado. Ficava quieto, mais na dele, como se estivesse sempre pensando em outra coisa. Um dia ele me chamou para conversar e eu nunca esqueço o que ele disse. Fiz um pacto. Existe um grupo que ensina como conseguir tudo, mas agora acho que eles querem algo de volta. Na hora achei que ele estava brincando, mas ele jurava que era sério. Disse que era uma seita, com rituais, símbolos, sangue, sim, sangue, e promessas de riqueza. Tudo tinha funcionado no começo, mas quando tentou sair, começou a ouvir vozes à noite. Disse que via sombras no espelho, vultos passando rápido pelo canto do olho. Naquela noite fiquei arrepiado. Tentei aconselhar. Falei para ele conversar com os pais, procurar ajuda, mas ele só olhou para mim e falou: "Tem coisa que quando a gente entra, não tem volta." 3 dias depois, Carlos morreu. Bateu a moto em alta velocidade contra um poste numa curva onde a rua é reta. Foi à noite por volta das 2 da manhã. A polícia tratou como um acidente, mas a família encontrou uma carta escondida entre os cadernos do quarto dele. A carta dizia: "Mãe, o diabo cobrou caro demais. Me perdoa." Depois disso, as coisas começaram a ficar esquisitas de verdade. Eu já não dormia direito. E uma noite, enquanto voltava para casa a pé, era quase meia-noite, senti como se alguém estivesse me seguindo. Não ouvi passos nem vozes, mas dava para sentir aquela presença. Como se alguém estivesse a poucos metros atrás, só esperando eu olhar para trás. Acelerei o passo, virei a esquina da rua de casa e, por reflexo, olhei para trás. Não tinha ninguém. Mas no poste onde o Carlos morreu, bem na base dele, tinha algo riscado com carvão ou alguma tinta preta. Um círculo com um símbolo no meio. Parecia desenhado de propósito. Na hora gelei. Nunca tinha visto aquilo ali antes. No dia seguinte fui lá de novo. E o desenho tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Faz meses que tudo isso aconteceu. A cidade seguiu em frente, mas eu não consigo passar por aquele lugar sem sentir aquele arrepio. A família do Carlos se mudou. O sítio onde ele fazia as festas está vazio, trancado, e dizem que ninguém quer alugar. Talvez tudo tenha sido uma grande coincidência. Talvez. Mas depois daquela noite, eu parei de duvidar de certas coisas. Boa noite, equipe do canal. Meu nome é Pedro. Sou da Paraíba, mas morei fora por uns anos. Nunca fui de me envolver com coisas estranhas, nem de acreditar muito nessas histórias que parecem filme. Mas o que eu vivi quando trabalhei nos Estados Unidos ainda me persegue em pensamento, mesmo depois de tanto tempo. Fui para lá com um contrato para trabalhar como cuidador de 2 crianças, o Enzo, de 8 anos, e a Sofia, de 5.
uma família brasileira que morava em Connecticut, numa casa grande, num bairro bem tranquilo. No começo foi tudo normal. Levava as crianças para a escola, ajudava com as tarefas, dava banho, essas coisas. Mas de repente, tudo começou a mudar. Primeiro vieram umas conversas estranhas dos pais das crianças. Disseram que estavam participando de um grupo espiritual que ensinava sobre libertação interior. Falaram que era uma comunidade de luz, onde não se usava tecnologia, espelhos, símbolos negativos. Achei que era só mais uma moda esotérica e não me envolvi. Mas o clima na casa foi ficando pesado. Eles cobriram todos os espelhos com lençóis. Depois, começaram a trancar os brinquedos das crianças, dizendo que brincar é distração da alma. Enzo parou de rir. Sofia começou a chorar por qualquer coisa. A casa, antes barulhenta e cheia de vida, ficou silenciosa como um hospital. Foi aí que percebi que o filho mais velho, o Lucas, de 14 anos, não aparecia mais. Perguntei discretamente e me disseram que ele havia fugido antes da mudança para o retiro. Só que algo naquilo não me descia. Comecei a reparar em coisas estranhas. Um dia ouvi barulho vindo do sótão à noite, tipo passos. Perguntei no dia seguinte e disseram que era o vento. Outra vez vi uma caixa queimada no quintal. Quando fui dar uma olhada, tinha restos de caderno e fotos. E entre os papéis vi escrito o nome do Lucas. E o mais assustador, começaram a chegar cartas do Lucas, mas o estilo da letra não batia. Era como se alguém estivesse imitando o que ele escreveria. As mensagens pareciam artificiais. Um trecho dizia: "Estou bem, a luz me guia, não me procure." No fundo, eu sentia que tinha algo errado, e não era só um sentimento. Certa noite, acordei com a sensação de que alguém me observava. A casa estava toda escura. Ao sair do quarto, ouvi um choro abafado vindo do banheiro. Enzo estava lá, em posição fetal, repetindo: "O Lucas está aqui, mas ele não fala." Arrepiei da cabeça aos pés. Poucos dias depois, os pais disseram que se mudariam para o retiro em definitivo. Me dispensaram do trabalho. Me pagaram corretamente. Foram frios, como se nada daquilo fosse esquisito. Eu fui embora com um nó no peito e uma única pergunta na cabeça: onde estava o Lucas? Até hoje ninguém sabe. Não há registro de fuga, a escola nunca recebeu pedido de transferência e a casa deles em Connecticut ficou vazia por meses. Depois foi colocada à venda. Pesquisei por conta própria e descobri que o tal retiro ficava em um lugar isolado, longe da cidade. Tentei contato, mas nunca recebi resposta. Às vezes, sonho com a voz do Enzo repetindo aquilo. Às vezes, acordo achando que tem alguém me olhando. Talvez o Lucas tenha realmente fugido. Talvez esteja vivo, escondido em algum lugar. Mas no fundo, uma parte de mim sabe que o que aconteceu naquela casa foi muito mais sombrio do que parece. Nunca fui muito bom com palavras, mas preciso tirar isso da minha cabeça. Me chamo Renato, moro no Distrito Federal e o que eu vou contar aqui me persegue até hoje. Já se passaram 2 anos, mas eu ainda acordo suando frio, com os gritos da Juliana ecoando na minha mente. Na época, eu e ela tínhamos 19 anos, amigos desde o ensino médio, sempre saíamos juntos. Aquela noite era só mais uma festa num clube afastado, coisa comum pra gente. Voltamos tarde, perto de 2 da manhã. Pegamos um atalho por uma estrada de terra que corta uma parte do cerrado, um caminho que a gente já conhecia bem. Estávamos rindo de alguma besteira quando vimos um homem parado no meio da estrada. Jaqueta preta, capuz cobrindo o rosto. Achei que era só um bêbado perdido, mas quando ele veio na nossa direção, do nada, tudo mudou. Ele puxou alguma coisa da cintura, acho que era uma faca, mas a escuridão não deixava ver direito. Gritamos. Juliana correu para o lado oposto do mato e eu corri sem pensar. Me escondi atrás de uns arbustos, tentando não fazer barulho. Foi aí que o vi, e me arrependo até hoje de não ter fechado os olhos. Ela gritou:
Um grupo de pessoas saiu do mato. Usavam capuzes pretos, como numa cerimônia. Acenderam uma fogueira. Eu fiquei parado, petrificado, sem conseguir me mexer, assistindo tudo acontecer diante de mim. Eles encostaram nela, fizeram gestos estranhos, como se estivessem abençoando o corpo dela. Depois, começaram a cortar. Não vou entrar em detalhes. Só posso dizer que quase vomitei ali mesmo, abafando o choro com a mão. Me senti um covarde, mas qualquer movimento e eu teria sido próximo. Quando tudo acabou, eles foram embora, deixando só cinzas e o que sobrou do corpo. Esperei muito tempo antes de sair dali e correr para pedir ajuda. Mas quando a polícia chegou, eu inventei que não vi nada. Disse que nos atacaram e nos separamos no mato. Era a única maneira de continuar vivo. Eu tinha certeza que se eles soubessem que fui testemunha, viriam atrás de mim também. Os restos dela foram encontrados e a investigação não levou a lugar nenhum. Ninguém foi preso, nenhum suspeito. Oficialmente foi tratado como um caso de ataque violento seguido de ritual desconhecido. Só que eu sei o que eu vi. Desde aquela noite nunca mais fui o mesmo. Mudei de bairro, troquei de número, cortei contato com gente da época. Mas às vezes sinto que ainda sou observado, principalmente quando a noite cai. Já vi silhuetas escuras do outro lado da rua. Já ouvi passos do lado de fora da janela quando tudo estava trancado. Nunca encontrei nada de concreta, mas o medo permanece. Talvez tudo esteja só na minha cabeça. Ou talvez aquela seita ainda saiba que alguém sobreviveu para contar o que viu.